Bom dia, estamos ao vivo aqui no nosso Clube 501, Estudo dos Provérbios. Nossa jornada está na fase 16 de 31 e hoje nós vamos fazer uma panorâmica sobre o capítulo 16 de Provérbios. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, a Ti rendo graça, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Espírito Santo de Deus, que já se faz presente, Tu és quem nos guia por toda a verdade. És Tu também que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Venha neste momento iluminar a nossa mente, abrir o nosso entendimento para que possamos entender as Tuas sagradas letras e que possamos receber instrução e que o Senhor possa derramar abundantemente sobre as nossas vidas misericórdia, graça e sabedoria. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Provérbios 16, versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Isso aqui eu gosto de falar, né? Outro trecho da letra do Shot Santo, porque o Shot Santo, a maioria das letras do Shot Santo são inspiradas na Bíblia, na palavra. São compostas, né? As composições são feitas com base bíblica, ou seja, é a Bíblia cantada. Esse provérbio aqui, 16, versículo 1, fala assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Então tem uma frase na letra do Shot Santo que eu canto que fala: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Foi inspirado nesse versículo. Coisa linda, né? Quando a gente canta palavras de vida, né? É diferente de cantar uma música cotidiana e secular, é diferente. Porque tudo que sai da boca é rios de água viva, até na letra da canção, né? E Davi escreveu um salmo: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Cantar realmente louvores engrandece não só a alma de quem está fazendo, mas também de quem está ouvindo. Versículo 2. Continua a letra do Shot Santo aqui, ó. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o seu espírito. Lembrou da letra? Todos os caminhos do homem parecem ser puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor conhece os caminhos seus. Aí depois ele emenda em outro provérbio, né? O que guarda sua boca conserva sua alma. Tudo é provérbios. Versículo 3. Confia no Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Já viu quando você quer entrar num negócio, você não tem muita segurança, você está indeciso se é aquilo que você deve fazer ou não? Aqui esse provérbio está te dando um conselho. Ele está falando assim: confia ao Senhor as tuas obras. Vai lá e executa, confiando em Deus. Entrega para Ele em oração e vai executar, porque toda boa obra, Deus está contigo. Deus não está se você estiver fazendo má obra. Aí, meu amigo, Ele vai estar contra você se você estiver fazendo má obra. Mas toda boa obra, Deus vai estar contigo nesse negócio. Se é para edificar a sua vida, se é para edificar a vida de pessoas à sua volta, se é para ajudar o próximo, se o que você está fazendo vai deixar alguma coisa para o mundo, algum legado, alguma coisa,
Se você está plantando uma árvore, você está deixando alguma coisa para gerações futuras. Então, toda boa obra vem direto do Pai das Luzes. Então, você não temas, vai lá e executa. Coloque em oração diante dele e entra para dentro. Porque Deus é contra as más obras. As boas obras é dele. Então, você tem que ir lá executar, que você vai estar fazendo a obra de Deus, entendeu? Se você está fazendo uma boa obra na terra, seja lá o que for, você está fazendo a obra de Deus, porque Deus é bom. E todo aquele que pratica boas obras está fazendo a obra de Deus. Você entendeu agora o que é fazer a obra de Deus? Você achava que era trabalhar na igreja, né? Eu sou do Ministério de Louvor, eu sou diácono lá, eu tenho cargo. Não é nada disso. Fazer a obra de Deus é você fazer o bem na terra, seja lá o que for que você estiver fazendo. Se você pega um cachorro de rua, dá um banho nele, dá um prato de ração, um pote de ração para ele comer, você está fazendo a obra de Deus, pai. Só que a religião vai distorcer e vai falar que é tudo lá dentro. Se você quiser fazer a obra de Deus, é aqui. Não, existe sim servir no templo. Mas você tem que aprender a discernir as coisas. Servir no templo são pessoas que tiveram chamado para aquilo e executam essa obra lá. Mas não é para todos isso. Agora, o que é para todos? Fazer a obra de Deus na terra, fazer o bem. Entendeu? Então, se você está fazendo qualquer coisa de produtivo nesse mundo, nesse planeta, você está fazendo a obra de Deus. Versículo 3, né? Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então, você confia a Ele as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Porque às vezes a gente fica com pensamento negativo, que é comum, por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós somos bombardeados na mente quase que todo momento com coisas negativas. Você tem que usar o capacete da salvação. Está lá em Efésios 6, do versículo 10 em diante. Use o capacete da salvação, blinda a sua mente, toca o terror na terra, porque Deus quer te usar aí para você fazer grandes coisas. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Aqui, ó. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Você viu aqui? Tudo foi Ele que fez. Então, se você está fazendo boas obras, vai lá, executa, porque você está fazendo a obra de Deus. Porque até o ímpio, Deus fez para o dia do mal. Para quê? Para castigar o próprio perverso que está na perversidade. Tudo é obra de Deus. E Ele é sábio, Ele é a sabedoria expressa, né? Então, executa, vai lá, faz a boa obra que você está fazendo a obra de Deus, porque o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. O dia do mal, o ímpio leva o raio, né? Quando o Senhor levanta do seu trono furioso para julgar, o ímpio não subsiste. Vamos lá, verso 5. Abominação é ao Senhor todo altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. O que é mãos postas? Você sabe que mãos postas é isso aqui. Geralmente atribuem-se aos santos, né? Mãos postas. Na verdade, mãos postas, assim, a pessoa está implorando, ela está fazendo né? Está implorando pela vida ou alguma coisa. As pessoas, quando rogam a Deus, costumam fazer orações assim, né? Algumas, né? Tem muitas pessoas que usam essa expressão assim para fazer prece e sei lá o que mais, meditação, sei lá. Isso é as coisas de homens aí, religiosos. Mas o que eu quero te dizer com mãos postas é que é tipo um símbolo assim que a pessoa está implorando, né? Então tá, vamos lá. O provérbio está falando aqui, ó. Abominação é ao Senhor todo altivo de coração. Ele não ficará impune mesmo de mãos postas. Significa que mesmo que ele implore, cara. Se você é uma pessoa altiva de coração, maligna, né? Com coração exaltado,
e para o mal, você não vai ficar impune nem se você implorar. Deus não vai te aliviar não no dia do juízo. Não ficará impune, né? Versículo 6. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Você está vendo a importância do temor do Senhor? Outra vez o Shot Santo vai falar, né? O temor do Senhor é fonte de vida. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, deixa o ímpio o seu caminho e o homem perverso o seu intento, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Porque pela misericórdia de Deus e pela verdade, ou seja, quem é a verdade? Quem é a verdade? Olha, a verdade, assim como a sabedoria, é uma pessoa. Jesus afirmou que ele é a verdade. Ele disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse assim, ó, eu conheço o caminho, eu conheço a verdade, eu sei onde está a vida. Ele não disse isso, não. Ele afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a verdade é uma pessoa. Então, pela misericórdia de Deus, o que é misericórdia? Misericórdia é o castigo que nós merecemos, mas Deus não aplica. Ou seja, ele se compadeceu e aplica misericórdia em vez de juízo. Então, misericórdia é isso. Nós fazemos errado, merecemos o castigo, e Deus vai, ao invés de aplicar o castigo, aplica a misericórdia, mediante ao perdão, é claro, né? O arrependimento. Ele aplica a tua misericórdia, e pela verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Onde está essa verdade? Está exposta na Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. Então, quando você tem conhecimento dessa verdade e busca a Deus, pela misericórdia dele, toda a iniquidade é perdoada, seus pecados são apagados. Porque o sacrifício que Jesus fez, aquele sangue exigido pela morte do pecador, cumpre o tratado, né? Ou seja, ele apaga as suas transgressões. Você não sabia disso, nem eu. Eu andei errante quase que a metade da minha vida e fui saber disso ainda em tempo oportuno, né? Mas o bom, existe uma diferença entre tarde e tarde demais. Eu descobri os caminhos de Deus tarde, mas não tarde demais. Ora, a maioria dos homens de Deus tiveram chamados já acima dos 40 anos, né? Josué começou a peleja ali no caminho de Deus, já tinha mais de 40 anos, mas ele andava seguindo os conselhos de Moisés, ele era discípulo, né, de Moisés desde menino novo. Mas quando Deus falou, a Moisés, meu servo é morto, e tem muita coisa para se conquistar ainda, muita terra. Aí Deus levantou Josué para continuar a obra. Então, Moisés mesmo foi um cara chamado já maduro. Abraão, então, já tinha quase 100 anos, né? Tinha uns 70 anos quando Deus fez o chamado a ele e prometeu a ele fazer dele grande pai de grande nação, de grande multidão. E ele já era avançado em dia, a mulher dele também. A mulher dele chegou a rir disso quando ouviu essa promessa, falou assim, teria eu ainda deleite com meu marido nessa idade da vida? Só que quando Deus fala, Deus cumpre. Com 100 anos e Sara com 90, Abraão foi pai de Isaac. Esse Deus é poderoso, meu amigo. Se ele fala, ele cumpre. Pela misericórdia e pela verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Então, quando você tem temor do Senhor, é fonte de vida para você. Porque ele te ajuda a você se desviar do pecado. Porque o pecado é atrativo demais para a nossa carne. É atrativo demais para a nossa carne. Até a nossa alma gosta de pecar. Só que a alma, depois que peca, ela vive em profunda angústia, porque ela não foi feita... A alma não foi projetada para sentir tristeza. Você sabia disso? A alma do homem, minha e sua,
ela foi projetada por Deus para viver em constante alegria. Então, quando a alma peca, ela fica em profunda tristeza, porque ela está abatida. Ela fica abatida, porque a vontade do Espírito que habita em nós, que é o Espírito de Deus, é sempre agradar a Deus. Então o Espírito sempre vai puxar para as coisas de Deus, e a carne vai puxar para o pecado, porque já está morta. Lembra que Deus disse a Adão? Não comeis do fruto, porque no dia que comerdes, certamente morrereis. Então eles foram lá e comeram, né? Eva, Adão desobedeceram, comeram. Então veio a morte. A morte entrou nesse mundo através de Adão. Então a carne, a nossa carne aqui, esse corpo físico, ele sempre vai puxar para o lado da morte. Você vê que as pessoas têm preguiça, né? Que é um pecado. A preguiça leva para a pobreza, para a morte. As pessoas tendem a ficarem adeptas por vício, né? Vícios, bebida, cigarro, drogas, todas essas coisas é da carne, ela puxa para a morte. Ela puxa para a morte. Vai trazer doença, enfermidade, problema, né? Então, essas são as obras da carne, elas são manifestas. Outras agora, baseado no sexo, né? Leva para prostituição, imoralidade sexual e um monte de outras coisas. Isso tudo são obras da carne. Todas essas obras levam para a morte. As pessoas não sabem disso. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó, pela misericórdia e pela verdade a iniquidade é perdoada. Você tem que buscar a verdade. Então as pessoas geralmente estão mergulhadas nesse mundo, nessas mais diversas formas de pecado que eu citei algumas aqui. E elas nem sabem que isso é pecado, porque acham normal, porque todo mundo faz, então acha que é normal a vida assim. Mas a vida não é normal assim. A vida como ela é, não é desse jeito. Foi pintada uma aquarela para nós mentirosa e nós acreditamos que tudo é assim mesmo. É assim, não, deixa a vida me levar, vida leva eu. A vida é assim, a vida não é assim. A vida verdadeiramente é o avesso disso tudo que a gente vê no planeta aí. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, quem achar o caminho achará a vida. E Jesus disse assim, ó, o caminho é estreito e apertado, e a porta também. E por causa de ser apertadinho, poucos são que a encontrem. Agora, o caminho da perdição, a porta larga, é espaçoso, e por causa de ser espaçoso e folgado o caminho, muitos são que entram por ela. Então, muitos, quando a Bíblia diz muito, é multidões mesmo. Quando você vê multidão seguindo uma coisa, a probabilidade de estar tudo errado é muito grande. Porque sempre a minoria que vai falar assim, não, alguma coisa não está certa aí não. E eles questionam, né? Você vê que tem estudos que comprovam que 95% da população não pensa. Não sou eu que estou dizendo isso não, isso é estudo, viu? 95% da população não pensam, 3% pensam que pensam e somente 2% realmente pensam. Isso eu vejo várias pessoas dizendo com base em estudos. Eu nunca estudei isso, eu não sei nada disso, eu estou só reproduzindo o que ouço eles dizerem. Mas quando você vai ver no cotidiano, dá para você fazer uma ideia que eles têm razão, né? Você vê que coisa tremenda? Por causa do comportamento estúpido da maioria das pessoas. Tem pessoas que têm um intelecto tão grande, né? Estudaram, estudiosas mesmo. Mas quando você vai ver o portar dela, você fala assim, como que pode? Estudou tanto e anda assim, faz isso, procede desse jeito. Então aí eu começo a concordar com esse estudo aí, que as pessoas falam, né? Estudiosos dizem. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, veja bem, aqui tem uma promessa poderosa. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Salomão pegou esse código aqui, Salomão entendeu isso. Salomão foi um rei assim que no reinado dele não teve guerra. O reinado de Davi
Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era um guerreiro. Teve muito derramamento de sangue, muita guerra. Davi tomava mesmo cidades fortes, ele era o cara. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas um valente guerreiro. Desde a sua juventude ele já entrou logo detonando com a cabeça de Golias, porque Golias estava afrontando o exército de Israel, né? O exército do Deus vivo. Então Davi já desde novinho, desde menino, era um guerreiro valente. Ele é que matou o gigante Golias lá, que estava afrontando o exército do Deus vivo de Israel, e livrou o povo daquela ameaça naquela época. Então Davi sempre foi um guerreiro valente. Mas o reinado de Salomão, seu filho, que reinou depois dele, não teve guerra. Foi um reino pacífico. Por quê? Porque Salomão fazia aliança com muitos povos. Inclusive ele pecou fazendo isso, porque fazer aliança é uma coisa, né? Você estar em união com as pessoas e ter paz com elas é uma coisa, mas estar em unidade é outra. Quando fere os princípios divinos, quando fere a palavra de Deus, você não tem que estar em unidade com pessoas assim. Você pode ter comunhão com elas, você pode até andar com elas, você pode estar junto, mas você não pode ter unidade. Porque unidade é diferente de união, entendeu? Você pode estar unido, reunido no mesmo lugar, mas não em unanimidade, no mesmo pensamento. Então, se a pessoa tem uma fé diferente, eu respeito a fé dela, mas eu não vou estar em unidade com ela, de jeito nenhum. Entendeu? Vou respeitar a crença, seja lá o que for, o costume, me adapto até, tem regiões que você chega, eu acho lindo isso, os missionários do Brasil que vão para a África, por exemplo. A cultura dos africanos é diferente da nossa. Mas os missionários que saem daqui para fazer missões lá, eles chegam lá e se adaptam à cultura do local. Alguns religiosos apedrejam esses missionários, falam assim, foi para lá, mas está dançando isso, tá com aquela roupa esquisita lá, se desviou. Desviou nada, o cara está ali com um propósito, ele está ali com entendimento. O apóstolo Paulo escreveu isso nas cartas e falou assim, eu fiz-me de fraco para os fracos e de forte, de sábio para os sábios, para ver se consigo salvar alguns no meio deles. Então, quando a pessoa entra assim com sabedoria, ela sabe o que ela está fazendo ali. Você tem que usar a sabedoria da água. Quando você encontra um obstáculo, você bate de frente, quem vence? A pedra ou a água? A rocha ou a água? Pô, a rocha é uma rocha, cara, firme ali. Então a sabedoria da água é mais ou menos assim. Ela não bate de frente com o obstáculo. Ela corta e passa e vai embora, segue o fluxo dela. Então quando esses missionários vão lá interagindo na cultura local, mas evangelizando, falando ali, ele está ganhando o coração daquelas pessoas. Depois ele evangeliza e ganha aquelas pessoas para Cristo, para o reino do eterno. Cultura de povos, todo lugar tem a sua e nós temos que respeitar. Mas fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Tem pessoas que colocam fé em coisas visíveis, mas a fé não é isso. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Aí você coloca a fé num pé de coelho, é a sua fé, eu respeito. Você coloca a fé numa ferradura, atrás da porta, num rabo de tatu, sei lá o quê, numa estátua de uma pessoa que foi santo no passado, toca a tua fé aí. Mas a fé não é em coisas visíveis. Tanto que o livro de Hebreus diz, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Ou seja, você não vê porque são invisíveis, são do mundo espiritual. Mas você tem convicção que elas existem e que se você clamar, o céu desce e interage com você na terra. E é isso, fé é isso. Fé é isso. O firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Então tá aqui, ó. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, se você consegue agradar a Deus aqui na terra com seu portar, com seu caminho, Deus faz que até seus inimigos tenham paz com você. Uma promessa, não é legal?
Versículo 8. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Eu li um outro provérbio no capítulo anterior, algo semelhante, né? Melhor é você comer uma hortaliça, uma verdura, do que um banquete com um boi cevado onde há perturbação. É mais ou menos a mesma coisa aqui, né? Melhor o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. O provérbio está falando o mesmo assunto, só que em palavras diferentes. Versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha só que legal. Porque eu falei para você não temer quando você estiver inseguro em fazer alguma coisa. Se a boa obra, se é uma boa obra, alguma coisa que você quer fazer é para o bem, vai lá e executa, porque, como está dizendo aqui esse provérbio, o coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus vai te guiar nessa jornada, meu irmão. Não tema, entra para dentro. Entra para dentro. Outro dia eu cheguei na rádio Kissamã TV Web, do meu Chiquinho Arué, do meu amigo Chiquinho Arué, e quando eu fui abrir a maçaneta da porta, tinha uma frase mais ou menos assim. Quando eu entro em algo que é desconhecido, quando eu abro a porta de algo desconhecido e entro, Deus já estava lá dentro. Achei essa frase fantástica. Não me lembro quem é o autor, não sei, mas eu achei fantástica. Quando eu entro em algo que é desconhecido para mim, para Deus não é, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele já sabe. Então entra para dentro que Deus já está lá dentro, Ele vai tocar o terror com você se você estiver em unidade com Ele aqui. Né? O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vai tranquilo. Vai tranquilo. Veja bem como é que é. Pedro disse assim: Senhor, mestre, se és tu mesmo, permita que eu vá aí. Jesus estava andando sobre as águas. E Jesus falou: venha. E Pedro andou nas águas. O coração do homem planeja o seu caminho, o Senhor lhe dirige os passos. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Pedro estava vendo alguma ponte? Alguma terra firme para ele pisar? Não, mas ele creu que Jesus falou, venha. Ele, pela palavra, andou sobre as águas. Você entendeu agora o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Você não está vendo ainda onde Deus pode te levar no caminho do sucesso? Dê o primeiro passo, cara, e deixa Ele guiar os outros. Porque para sucesso não existe elevador, é uma escada mesmo. Você tem que ir degrau por degrau. E Deus vai guiando os teus passos, conforme está dizendo esse provérbio aqui, né? Versículo 10. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. O rei sábio, né? Salomão era um rei sábio. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. Eu vou contar aqui uma história aqui do rei Salomão que aconteceu no reinado dele. Duas mulheres tiveram uma criança na maternidade. A criança de uma delas nasceu morta. Nasceu morta. A mulher que teve a criança morta, de madrugada foi lá, pegou a criança da outra que nasceu viva e trocou. Botou o bebezinho morto lá e apanhou o filho da mulher que estava vivo para si. E houve uma peleja ali naquela maternidade a madrugada toda, o pau quebrando entre as duas, discussão, não, o filho é meu, você roubou meu filho e tal. O que aconteceu? Pegaram essas duas mulheres, a criança viva, porque o outro estava morto lá, o bebezinho, e levaram para o rei Salomão julgar. Qual foi o provérbio que nós lemos aqui? Nos lábios do rei se acha a sentença divina, ou seja, o julgamento reto. A sua boca não transgride quando julga. Então levaram esse caso para o rei Salomão, as duas mulheres ali discutindo, que o filho era uma da outra e tal, e ninguém sabia mais quem era a mãe do bebezinho que estava vivo, porque elas fizeram uma confusão danada. Então levaram esse caso para o rei Salomão julgar. Aí ele foi, ouviu as duas versões, tomou a espada de um dos homens que estava dele ali de guarda e falou, traga-me aqui a criança.
No filme é tremenda, é forte a imagem. Ele pega a criança assim, ó, e pendura ela assim pelo um pezinho assim, ó, segurando num pezinho só de cabeça para baixo, e pega aquela espada e ameaça abrir a criança no meio. Quando ele faz essa ameaça, ele não ia fazer isso com a criança, ele só queria descobrir quem era a mãe. Quando ele faz essa ameaça, uma das mulheres se joga nos pés dele, se prostra, chorando em prantos e fala assim: por favor, meu senhor, não faça tal coisa, dê a criança a essa mulher para que a criança viva. Aí Salomão foi, e a outra falou: não, corta mesmo, divide no meio, nem eu nem ela. Poxa, que sabedoria de Salomão, né? Ficou fácil ou não ficou agora de você descobrir quem é a mãe verdadeira? Claro que ficou fácil. Porque a mãe verdadeira nunca quer ver um filho morto. Então Salomão mandou prender a impostora, que estava lá gritando: corta mesmo, nem eu nem ela. Ela não era mãe da criança coisa nenhuma. Ela estava cheia de rancor no coração porque o filho dela tinha nascido morto. E talvez foi até Deus que tirou a criança dela, porque ela não tinha amor no coração para criar uma criança. Às vezes a verdade é dura, mas ela tem que ser dita. Então, Salomão mandou prender a impostora e entregou a criança àquela mulher que tinha se prostrado e rogando pela vida da criança. Isso é sabedoria. Isso é julgar retamente. Agora, você vê muitos crentes mimizentos, quando a gente pega uma palavra, com base na palavra, e fala alguma coisa contra a ação de um sem vergonha desse, ele fala assim: quem é você para me julgar? Você não pode me julgar não, só Deus pode me julgar. Mas quando você julga com sabedoria, você está agindo com o princípio divino. É o que está aqui, ó. O coração, nos lábios do rei não se acha a sentença divina. Nos lábios do rei se acha... Rei é a pessoa que governa, né? Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. Então fica esses crentes mimizentos aí: não julgueis. Só porque Jesus, no Evangelho está escrito isso. Mateus capítulo 7, Jesus realmente disse, e Mateus escreveu no Evangelho: não julgueis para que vocês não sejam julgados, porque com a medida que vocês julgarão, medirão vocês também. Ali, esse conselho não está dizendo que você não deve fazer julgamento, ele está dizendo que você deve evitar o mau juízo, porque se você fizer um mau juízo de alguém, vão fazer a mesma coisa com você, ainda vão acrescentar. Você entendeu o que significa não julgueis para que não seja julgado? Não está dizendo que você não deve julgar nunca uma questão. Está dizendo que você não deve julgar de forma errada, equivocada. Aí os crentes mimizentos que não têm esse conhecimento das Escrituras, porque não buscam. Porque Deus falou que se você buscar o conhecimento e pedir Ele sabedoria, Ele dá a quem pedir e não joga na cara. Então eles não têm porque não buscam, né? Aí quando acha alguém cheio de sabedoria, que entende da palavra, que tem entendimento, que Deus abriu o entendimento dela, ela entende as Escrituras, e a pessoa vai lá e faz uma repreensão, eles vêm com essa coisa de: não me julgue, só Deus pode me julgar. Se eu fosse você, eu tremia de medo. Você não tem medo não de falar isso, não? Só Deus pode me julgar? Isso te consola ou te assusta? Você é doido, rapaz? No juízo de Deus, se tu tiver... E eu te digo, você que fala assim: não me julga não, você está andando torto. Você está andando torto, senão você não falaria isso não. Você baixaria sua cabeça e procuraria examinar onde é que está teu erro. Porque se alguém veio te fazer uma repreensão, principalmente com base na palavra de Deus, essa pessoa está sendo usada por Deus para te instruir, para você se desviar do mau caminho. Aí você fica: não me julga não. Vai nessa, não me julga não, só Deus pode me julgar. Vai lá todo errado e tenta passar no juízo dele, para ver se você vai passar. A Bíblia diz bem claro: os ímpios não subsistirão no juízo. Vai nessa aí. Não me julga não, só Deus pode me julgar. Vai nessa. Vai lá. Arrisca passar no juízo dele, estando tu todo errado. Vai lá. Não trata de esconder teus pecados no sangue de Jesus Cristo, não. E procurar andar em retidão de vida, não para ver se você passa lá. Vai, arrisca. Eu tentei passar no julgamento dos homens aqui sem advogado, pá! Sentença veio, eu levei, foi o raio. Aqui, justiça dos homens, sem advogado. Imagina você lá no juízo do Deus eterno, sem um advogado que é Cristo. Tu não passa, não vai passar um.
Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Fica brincando aí com essa música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, que a hora que ela acabar, você vai ver onde você vai estar metido na treta, que você vai estar enfiado, né? Nos lábios do rei se acha a sentença divina, da sua boca não transgride quando julga. Então para de ser mimizento, que quando uma pessoa vem te dar um alerta, ela não está te julgando não. Ela está querendo que você se converta e saia do mau caminho, que é caminho de morte. O peso e a balança justos são do Senhor. Obras suas são os pesos da bolsa. Né? Abominação é aos reis praticarem impiedade. Ó, um rei que está no poder, o rei, que quando eu falo rei aqui, aqui no nosso país não tem monarquia, aqui não tem rei, né? Aqui é uma república, nós temos presidentes, deputados, senadores, governadores, secretários de Estado, prefeitos e vereadores. Esse é o nosso sistema de governo, né? Então quando fala aqui, ó, abominação é aos reis praticarem a impiedade. Toda pessoa que está no governo, ela deve reprovar a impiedade. O que é impiedade? Impiedade é pecado de maldade. Só que o que a gente vê no Brasil é o contrário. Parece que os caras amam a impiedade. Mas os sábios estão dizendo aqui, ó, abominação é aos reis praticarem impiedade. Porque com justiça é que se estabelece o trono. Então por que uma pessoa não consegue perpetuar no governo? Porque ela entra, se envolve com corrupção, ela vai removida pelo próprio Deus, que é Deus quem faz isso sim. Ela é removida, é outra eleita no lugar dela. E isso no caso aqui do nosso país, que é no voto livre. Porque quando é monarquia mesmo, se o rei é ímpio, Deus mata ele. Porque o rei, ele representa a pessoa de Deus na terra. Você não sabia disso não, né? A Bíblia diz assim, as autoridades são instituídas por Deus. Aí o cara senta lá e acha que agora eu mando, eu vou fazer igual Satanás, né? Eu vou botar meu trono acima do de Deus e vou mandar nessa bagaça aqui. Caiu feio. O diabo projetou isso no seu coração e essa foi a queda dele. Então, quando uma pessoa assume um governo aqui na terra e pensa da mesma forma, Deus derruba ela também. Quantos governantes você viu caindo aí, né? Porque está ali no trono e está com impiedade. E a Bíblia diz que é a justiça que estabelece o trono. Aí os caras não conhecem isso, entram no poder e acham que pode afrontar o Todo-Poderoso. Ei, o domínio é dele. É dele. Não fica achando que você está sentado no trono aí agora governando alguma coisa, que você é o Todo-Poderoso. Não, você não é não. É ele que é o Todo-Poderoso. Você deveria estar governando com justiça para estar sobre o domínio dele. Porque se você entra no caminho da impiedade, da maldade, você fica no domínio das trevas. E quando você fica no domínio das trevas, você é oposição a Deus. E Deus vai te arrancar do trono, porque o poder é dele. Olha o que Jesus disse logo depois que ele ressuscitou dos mortos e reuniu os seus discípulos e falou assim, ó, eu vou para o meu Pai e vocês vão continuar tocando terror aí porque vocês vão fazer obras maiores que a minha. Ele disse assim, ó, toda autoridade é me dada nos céus e na terra. Todo poder é me dado nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações em meu nome. Toda autoridade e poder é dele. Toda pessoa que senta num poder hoje, seja ela vereador, prefeito, secretário de Estado, governador, deputado estadual, federal, senador, prefeito, secretários federais, ministros, né? Vocês não sabem a responsabilidade que está sobre o lombo de vocês. Vocês têm que ser ministros de Deus para operar a justiça. Ai dos que se assentam em trono de autoridade e praticam a impiedade. Coitado de vocês. Então não pense nisso. Você quer assumir um poder público, um cargo, alguma coisa, é para governar com justiça. Se você for injusto, Deus vai te arrancar de lá. E o inferno é a sua morada. Porque Satanás foi para lá por causa disso. Vou colocar o meu trono acima do dele e vou mandar nessa bagaça.
foi arrastado até a parte mais baixa, que é o inferno. Então não pensa assim não. Governar povos tem que ser com justiça. Veja bem que a oração de Salomão foi essa: Senhor, o Senhor me escolheu para governar este povo. Dá-me, pois, sabedoria para governar, porque povo teu é. Você viu aí? A oração de Salomão, aí Deus falou assim: por causa de você ter me pedido isso, te darei sabedoria que homem nenhum teve antes de você, e depois de você nenhum vai ter. E também te darei riquezas e honra. E assim Salomão foi o homem mais sábio que já existiu e o mais rico até o de hoje, até os dias de hoje. Há estudiosos aí dizendo que tem gente que vai passar a sabedoria não, a riqueza de Salomão ainda nesta vida. Não sei. Pode até passar em riqueza, sabedoria não, porque Deus falou que não haveria ninguém mais sábio do que ele. Com exceção do Senhor Jesus Cristo, que não tinha sabedoria. Ele é a sabedoria, entendeu? Porque Jesus falou assim, ó, vê o lírio dos campos, eles não costuram nem fazem roupa, mas eles se vestiram, eles se vestem melhor do que Salomão com toda aquela glória. Né? Aí ele falou assim, aqui porém está quem é maior do que Salomão. Jesus é maior do que Salomão porque Salomão tinha sabedoria. Jesus é a sabedoria, entendeu, né? Pronto, vamos lá. Abominação é aos reis praticarem piedade. Aprendam isso aí, viu, governantes? Você que estiver me ouvindo aqui agora, através desse vídeo, aprenda isso aí. Abominação é aos reis praticarem piedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, mais uma vez. Eles amarão o que fala coisas retas. Viu? O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Não toca ira no rei, não. Cuidado você que fica falando mal do presidente, mal de governo, mal... Você pode repudiar a má obra dos caras, mas não fala mal do cara, da pessoa. Repudia a má obra, isso aí eu também faço. Se o governante está lá fazendo coisas que não convém, nós temos que, sim, que nos levantar e repudiar essa obra maligna. Que ele está agindo loucamente, né? Mas não fale mal não, porque ele está no governo, ele está no poder, ele pode se enfurecer e criar leis terríveis contra você. Lembra de Hitler, né? Então, vigia. Bota um cara ruim no poder para você ver só. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Cuidado com quem você vota, eleições vêm aí. Ó. Cuidado, você vende seu voto? Cuidado que você pode estar vendendo sua própria alma. Anda na retidão, cara. Pesquisa, entendeu? Faz uma análise da vida da pessoa antes de colocá-la lá em posição de poder, porque tem muito ímpio indo para o poder aí. Ó. Deus vai arrancar ela de lá, mas enquanto não arranca, o povo geme, o povo sofre. Tá bom? Então seja prudente na hora de votar. Eu me desliguei de política por causa disso. É muita sujeira que se vê ali. Não dá, não. Andarão dois juntos se tiver de acordo? Eu não ando. Eu tenho amigos na política, pessoas sérias, pessoas direitas, mas tem muita gente picareta ali e a gente sabe disso. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante iluminado do rei está a vida, ó, viu? Se o rei for iluminado, se ele tiver tudo bem, está tudo tranquilo. Véio. Sua benevolência é como nuvem da chuva seródia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro? Ah, você fica aí buscando riqueza na terra, né? Então, mas buscar a palavra de Deus você não busca não, mas é aqui que está a sabedoria. Por que Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus? Aí você está ocupando todo o seu tempo, trabalhando de manhã à noite, às vezes não tem nem folga, nem fim de semana você quer descansar porque você está buscando riqueza. Rapaz, não é por esforço físico não. Riqueza se adquire com conhecimento, entendimento, sabedoria. Inclusive, se você for sábio, a riqueza vem para você, sem você ficar correndo atrás dela.
Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó, quão melhor adquirir a sabedoria do que o ouro. É impossível você achar uma pessoa sábia que não seja próspera. Pegou esse código? E prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, não. Você pode até pensar que tem, mas não tem não. Prosperidade é a pessoa não ter falta de nada. Porque tem pessoas que têm dinheiro para desgramar e elas são tão miseráveis que a única coisa que elas têm é dinheiro. Ah, Márcio, como assim? Ela tem dinheiro, mas ela não tem saúde, ela não tem paz, ela não tem felicidade na casa dela, ela não vive bem com o seu cônjuge, ela não vive bem com a família, com os filhos. Aí é endinheirado, danado, né? A danadinha. Tem dinheiro, mas é tão miserável que a única coisa que tem é dinheiro. Então, prosperidade, vida plena, não tem nada a ver com dinheiro, não. Tem a ver com você ser próspero. Quem é próspero não tem falta de nada. Ele goza de saúde, ele tem paz, ele vive bem com sua família, ele vive bem com os filhos, ele vive bem com o cônjuge, ele vive bem com os amigos, ele é tranquilão. Você conhece alguém assim? Tranquilão? Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. Lembra de Jó? O testemunho que Deus deu dele? Jó, um homem reto e íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Aqui. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Porque, lembra que eu te falei no início que a alma não foi projetada para tristeza? A alma Deus projetou para que ela tenha alegria sempre, em abundância, né? Então, quando a alma peca, ela fica em constante tristeza. É porque está em pecado. Quer sair da tristeza? Se converta. Busca Deus, Ele vai te direcionar. A Bíblia diz assim, ó, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A verdadeira alegria está em andar na presença de Deus. Não tem nada a ver com religião isso. Tem a ver que nós somos desligados da árvore da vida por causa do pecado e Ele nos enxerta e nos conecta de novo. É isso. A alma não foi projetada para viver triste, amargurada, com tristeza. E ela é assim porque ela está separada do seu Criador. Quando ela volta e se conecta, por isso que a Bíblia fala assim, ó, Jesus falou assim, ó, sejam ganhadores de almas, né? Ele falou para os discípulos, esse cara pescava um peixe lá, né? Ele falou assim, vinde após mim, que eu farei de vocês pescadores de almas. Por quê? Porque uma alma longe de Deus, longe do seu Criador, ela vive em profunda tristeza. Alguns querem até se matar, né? Querem tirar a vida, dar cabo da vida, porque acham que fazendo assim, aquele problema vai sair. Ela não sabe o que está fazendo, ela vai gerar um problema pior ainda. Porque a alma não foi projetada para ser triste, e a única maneira de a alma achar alegria é se conectar de novo com a fonte de vida, teu Criador. Não ignore isto, viu? Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Eu lembro de Satanás, né, nesse versículo aqui. Ele encheu o coração dele de soberba e fala assim, eu vou colocar o meu trono acima do de Deus e vou mandar nessa bagaça. O que o provérbio está dizendo? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Ele caiu, entrou em ruína eterna, se exaltou contra o Altíssimo. Soberba é altivez, tá? De espírito. A ruína e a vergonha vêm logo atrás dela. Então, cuidado. Aqui, ó. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir despojo com os soberbos. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir despojo com os soberbos. Sai fora disso. Tem gente que fala assim, você não vai entrar na política esse ano, não? Senão eu não quero, não. Por que, Márcio? Por que, Márcio? Eu achei um caminho mais excelente. Essa é a resposta que eu dou.
Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Agora, se você tem um coração bom e quer fazer justiça, entra na política, cara. Porque se você não entrar, os malvados entram. Eu não quero mais, mas você entra. Eu coloquei meu nome 2 vezes como candidato na minha cidade. As pessoas preferiram escolher outros, eu vou ficar lá para quê? Que governem outros, então, sobre eles. Lembra de Jesus? Há 2000 anos atrás, Jesus era o justo, o santo de Deus, mas escolheram um ladrão, Barrabás. Assim as pessoas fazem até hoje. Pessoas de bem colocam seu nome lá como candidato e as pessoas vendem seu voto e escolhem os ladrão. Aí depois reclamam. Há 2000 anos atrás fizeram isso. O rei Herodes falou assim: quem que vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus? Barrabás era ladrão, salteador, cara sanguinário. Jesus era o santo de Deus e escolheram Barrabás. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Fazem assim até hoje. Povo insano. Lembra que eu falei do estudo? 95% da humanidade não pensa. 2%, 3% pensam que pensam e só 2% realmente pensam. Que loucura, né? Crucificaram o justo de Deus e mandaram soltar um ladrão. Até hoje, você acha que esse povo mudou o pensamento? Você acha mesmo que o povo mudou o pensamento? Até hoje são assim. Uma pessoa de bem vai lá e coloca o nome dela como candidata, ela está com boa intenção, quer fazer o bem, eles vão lá e votam nos ladrão. Depois geme e reclama. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Bem-aventurado significa extremamente feliz, viu? O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Viu aí? Quem ensina, aprende junto. Quem ensina, aprende 2 vezes mais do que com aquele que está sentado para aprender. É por isso que eu estou aqui, compartilhando essa fonte de vida com você, porque eu quero aprender mais, entendeu? Eu já li o livro de Provérbios todo, eu estou relendo ele com você. Você acha quem vai aprender mais? Eu ou você que está ouvindo a primeira vez agora? Quem sai primeiro numa corrida, quem é que ganha? Só se o cara que saiu na frente tropeçar, cara, senão você nunca mais pega ele. O que aumenta prudentemente para o assunto achará o bem, o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Estultícia é comportamento estúpido. Essa é a instrução dos tolos. Rapaz, eu fico vendo quando vem uma pessoa assim me dar algum conselho, eu paro, ouço o que ela está me dizendo. Quando eu faço uma análise geral, eu falo assim, o que essa pessoa está me dizendo, gente? Será que ela pensou antes de falar? Tem isso, né? O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultice. Querem dar instrução, mas você vê que é tolice que ele está falando. Se ele entrar naquele caminho que ele mesmo está aconselhando, ele se ferra toda, ele vem e quer dar esse conselho para você. Só rindo, né? Rindo de tristeza, né? Porque, na verdade... Eu fico assim perplexo, mas eu desejo que essa pessoa alcance o entendimento, né? O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Deus está me treinando para isso, porque eu sempre fui uma pessoa de palavra dura e ainda tenho dificuldade com isso, mas Deus está me libertando. Lembra que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? Então, não existe perfeitos na terra, existe santos em aperfeiçoamento. Quando você vem, Deus te ilumina e você começa a ser aperfeiçoado. Então você ainda tem muitas falhas, igual eu tenho muitas falhas ainda. Principalmente essa questão do falar. Até porque eu sou um cara de pouca instrução acadêmica, né? Vamos dizer assim, como os bonitão falam aí. Eu sou de pouca instrução acadêmica.
Eu estudei só ensino fundamental incompleto. Aí quem me vê falando às vezes assim não entende como, mas é assim que Deus faz. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas vis e desprezíveis desse mundo para confundir aquelas que são, mas não fazem nada. Tem pessoas que estão em posição que deveria estar fazendo bem, tocando terror na terra. Elas não fazem, Deus vai lá, pega uma pessoa simples e humilde, transforma ela num sábio e faz ele fazer. Era para o outro fazer, ele não faz, Deus pega alguém, treina e agora faz você, filho. E aí? Assim os sabidões lá do tempo falaram com Jesus: rapaz, de onde vem essa autoridade para você fazer isso que você faz? Pregar em nome de Deus aí, curar pessoas? De onde que vem essa autoridade? Jesus fez outra pergunta para eles não souberam responder. Jesus falou assim: se vocês não sabem responder isso, também não digo que a autoridade faça essas coisas. Vão cuidar da vida de vocês. Pronto. As palavras suaves são favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos, viu? Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Pessoas que andam no caminho da insensatez, da loucura, e estão achando que estão fazendo a coisa certa. Lá na frente, se deu mal, quebrou a cara, morreu. É isso aí que o provérbio está falando. Há um caminho que parece direito ao homem. Não, aqui tá tranquilo, é isso mesmo, vou fazer isso aqui mesmo. Mesmo a pessoa dando conselho, sai daí, cara. Sai desse caminho aí, ó, furada. Ele, não, aqui é bam, aqui é o bom, ele vai. Lá na frente morre. Porque o provérbio está dizendo aqui, ó, há um caminho que parece direito ao homem, mas seu fim são caminhos da morte. Então, se alguém te falou, sai, cara, ouve o conselho. Na multidão de conselhos está a sabedoria. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. Vamos meditar nesse provérbio aqui, ó. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. Quando está falando que o trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita, está dizendo que ele tem fome. Então, se ele tem fome, ele necessita trabalhar para buscar o pão. Mas está dizendo aqui que o trabalhador trabalha para si mesmo. Mas o correto não é esse, não é isso, não é você fazer isso. O correto é você trabalhar pensando no bem-estar de várias pessoas. Aí você prospera, você adquire riquezas assim, sabe por quê? É um princípio divino. Jesus falou assim, ó, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando você coloca o seu trabalho, os seus talentos à disposição da humanidade, de outras pessoas, e começa a trabalhar nisso para ajudar outros, além de você ter o sustento de pão, você vai enriquecer, você vai prosperar. Sabe por quê? Lembra que eu te falei que riqueza não tem nada a ver com dinheiro, e que prosperidade também não é dinheiro, é você não ter falta de nada. Então, você vai prosperar porque você está fazendo a obra de Deus, você está servindo a muitos, né? Então Deus vai trazer riqueza para você de qualquer maneira. Mesmo que você não queira ficar rico, você vai ficar e acabou, ponto final. Que é princípio divino, né? Eu vi uma frase outro dia, eu não sei quem é o autor não, até nessa empresa que eu estou trabalhando agora, eu vi um cara falando lá, numa palestra dele, falou assim, é melhor você ter R$1 de ganho com trabalho de 100 pessoas cooperando com você, R$1 de cada pessoa dessa, né? Do que você ter R$100 trabalhando sozinho com o seu próprio esforço. Pô, você vai se fadigar muito mais, cara. Você vai se cansar ali para fazer os 100 conta. Mas se você delega compromissos para outras pessoas e trabalha em conjunto, e elas te trazem uma renda de R$1 só a cada uma delas, você ganhou os mesmos R$100 sem fazer força nenhuma. Você entendeu a sabedoria do trabalho? Não pense em trabalhar só para si, não pense só no seu próprio umbigo. Pense nas pessoas que estão à sua volta. Isso tem a ver com o segundo mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não queira o bem só para você, faça o bem aos outros. Que trabalha para si mesmo, o trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. Ele tem fome, então ele quer trabalhar. Perdão.
O ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. A língua que não sossega, né? Para falar besteira. Tiago disse que um pequeno fogo na língua, né? Faz incendiar um bosque inteiro. A língua é semelhante a isso. Um pequeno fogo faz incendiar uma floresta. A língua do homem também, que não tem freio na língua para falar besteira, ele também faz isso. Ele incendeia multidões de pessoas e inflama até o inferno. O homem ímpio cava o mal e nos seus lábios há como que uma fogueira, só sai besteira. O homem perverso instiga contenda e o intrigante separa maiores amigos. Você conhece pessoas assim? Deixa eu falar aqui, isso aqui é um pecado que Deus abomina, viu? O homem perverso instiga contenda e o intrigante separa os maiores amigos. Tem um provérbio que eu li anterior aqui, na nossa jornada: 6 coisas que o Senhor detesta e a 7ª ele abomina. A que ele abomina é essa aqui, ó, o que causa contenda entre irmãos. Pessoas que causam contenda entre irmãos. As pessoas às vezes estão bem uma com as outras, vem um, faz uma fofoca, levanta uma intriga ali, inflama um fogo do inferno e daqui a pouco está uma guerra danada entre as pessoas. Ei, se você faz isso, saiba que Deus te detesta. E se você não se converter, Ele vai te matar. Eu não tenho meio termo para pregar a palavra de Deus, eu prego desse jeito aqui. Não incite contenda entre as pessoas, não incite ira entre uma pessoa e outra. Deus vai se aborrecer pesado com você. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Para com isso, para de fazer isso. O homem ímpio cava o mal, seus lábios como uma fogueira. O homem perverso instiga contenda. Para com isso, isso é perversidade, rapaz. O intrigante separa maiores amigos. Vigia. O homem violento coage o seu próximo e o faz deslizar por caminho nada bom. Aqui está falando que um homem violento coage o seu próximo. Aí às vezes o cara não é violento, o outro que estava sendo coagido. Mas ele, por causa de estar sendo coagido, ele pode tentar se defender e se tornar uma pessoa ruim. A partir desse babaca que foi lá sacanear com ele, através da violência, né? O homem violento coage o seu próximo e faz deslizar por caminho nada bons. Aí o outro vai lá e fica ruim também igual ele. Se não for um cara prudente, né? É terrível, gente, esse caminho de violência. Tudo Satanás está por trás disso, o diabo. Vocês não vê não, mas é como eu falei na jornada de ontem. O toureiro, ele fica ali instigando aquele tecido lá contra o touro, e o touro vem furioso no pano ali do toureiro. Mas se o touro souber que o inimigo dele não é o pano, é o toureiro, ele vai no toureiro e acaba com a festa. Tem touro que consegue essa percepção, vai no toureiro e dá nele e acaba com a brincadeira, né? Já viram isso em tourada? É uma atividade bem imbecil aquilo, né? Mas é assim que Satanás faz. Ele pega as pessoas e fica balançando, igual o toureiro balançando aquele pano, e incitando uma com as outras. Pessoa que não tem entendimento, vai lá e toca o terror, fazendo loucuras, né? Mas o diabo é que está banando elas não sabem disso. A Bíblia diz assim, ó, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra seres humanos, mas contra principados e potestades, dominadores do mal desse século. Então você tem que ter entendimento e discernimento para entender que o diabo usa as pessoas uma contra as outras. É assim que ele propaga o reino das trevas. Mas Deus, através de seus filhos, querem propagar o reino de Deus te dizendo essa verdade. Para você ouvir essa mensagem, se converter desse mau caminho e parar de agir com insensatez nesse mundo, né? O homem violento coage seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. O que fecha os seus olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios pratica o mal. O que fecha os seus olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os seus lábios pratica o mal. Coroa de honra são as cães, quando elas estão no caminho da justiça. Sabe o que é isso aqui? Coroa de honra são as cães. Cães é cabelo branco.
Mas como é que você sabe essas coisas? Eu não sei, Deus me revela. Porque eu não estudei, acabei de falar para vocês aqui. Cães são cabelo branco, então coroa de honra são as cães. Quando uma pessoa atinge uma idade madura, assim, fica com os cabelinhos brancos, ela está sendo honrada por Deus, né? Coroa de honra são as cães, quando elas estão no caminho da justiça. Se a pessoa está no caminho da justiça e chegou com cabelinho branco, é coroa de honra para ela. Se ela estiver no caminho da justiça, se não tiver, só é um velho qualquer. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Aqui está falando de domínio próprio. É possível você ter esse domínio com o Espírito Santo te ajudando, porque uma das atribuições do fruto do Espírito é essa, domínio próprio. Domínio próprio é quando uma pessoa vem assim sem causa e começa a te irritar do nada e dá vontade, você sente um ímpeto de fazer alguma coisa, ou de discutir, ou de brigar, de se defender ali, né? Mas se o Espírito Santo vem e te toma no domínio próprio, você fica assim, ó, só observando. E você se tarda em irar, você não quer se irar, você se controla. Então aqui o provérbio está dizendo, melhor é tardar em irar-se do que o poderoso. Tem pessoas que acham que elas são todas poderosas porque elas estão iradas e ninguém me segura. Umas falam até assim, eu tô com o diabo no corpo, e tá mesmo. E melhor você deixar ele sair fora, senão você vai fazer besteira. Então, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. E o que controla o seu ânimo, ele é mais poderoso do que o que toma uma cidade. Porque ele guarda a sua própria alma, ele guarda a sua vida, entendeu? A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda determinação. Então, quando você determina uma coisa para vencer e coloca isso diante de Deus, você vai vencer, porque o provérbio está garantindo aqui que do Senhor procede toda determinação. Tem uma música de Fernandes Lima, né, do forrozinho, que ele faz e determine a bênção. É tudo nosso, é a Escritura quem diz. Determine, se esforce e a vitória eu prometo dar, né? Forrozinho de Fernandes Lima aí, top. De onde ele tirou isso? Essa ideia de determine. Aqui, ó. Olha o provérbio aqui, ó. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Seja uma pessoa determinada. Assim estamos terminando hoje o nosso versículo 16, na jornada do estudo dos provérbios, hoje na jornada 16 de 31. Amanhã estaremos aqui para a próxima jornada, se Deus assim permitir, né? E vamos juntos aprender do Senhor, amém? Faça um excepcional dia. Hoje é dia de você amar a si mesmo, amar o teu próximo e de ajudar a expandir o reino de Deus na terra, né? Vai fazendo o bem aí que você está fazendo a obra de Deus. Qualquer obra que você fizer boa, você está fazendo a obra de Deus. Não deixa ninguém falar nada diferente disso. Agora, se você está fazendo qualquer obra do mal, sai, se converte disso, que você está nas densas trevas na mão do inimigo. Qualquer hora ele mesmo pode te abater. Tá certo? Então não anda com o inimigo não, que ele é inimigo, o nome já diz, né? Vamos orar? Pai, a Ti rendo graças porque o Senhor nos guiou aqui na Sua palavra da verdade, nos instruiu com sabedoria para podermos ministrar a Tua palavra. Eu Te agradeço, Senhor, por ter sido um instrumento usado para falar. Agora, Paizinho, eu sou limitado, que o Senhor, através do Espírito Santo, que é o Deus de toda sabedoria e de toda inteligência, que o Senhor possa guiar esses corações que ouviram essa mensagem, que eles possam abrir o entendimento para entender as suas Escrituras. Muito obrigado, eu te dou graças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça um excepcional dia, a gente se vê amanhã na live 17, se Deus assim permitir. Valeu? Beijão, até amanhã.